Inspiração, ato ou efeito de inspirar alguém a agir. Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Datumcast, nessa série especial Inspiração Datum, onde os nossos convidados nos inspiram à ação. Eu sou a Paula Consoni, atuo como Head de Marketing na Datum e como uma curiosa autodeclarada, eu tenho certeza que eu tô no lugar certo. E quem também tá no lugar certo junto comigo, estreando aqui no Datumcast, é o meu colega Eduardo Guedes. Depois vão achar que é o cozinheiro da onde? Da Rede TV. Poxa vida, não, é o meu colega da Datum mesmo. Edu, conta pra gente como é que tu chega aqui hoje. Bom dia, Paulinha. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui hoje. Tenho certeza que vai ser mais um episódio muito inspirador pra gente. Boa. Bom, o Eduardo está estreando aqui, mas nós estamos nesse mês comemorando um ano de inspiração no ar. É uma alegria muito grande ter a companhia de vocês, as mentes inquietas, que eu sempre falo, que nos acompanham toda quinta-feira, tanto no YouTube quanto no Spotify. Inclusive quer nos dar um presente de aniversário, quem sabe já começa a nos seguir, compartilha esse vídeo com os teus colegas e, bom, deixa um comentário para contar o que você achou desse episódio. Eu vou contar para vocês quem que eu recebo hoje nesse dia tão importante de celebração, como eu mencionei. Bom, ele é um pai de 3, intraempreendedor, apaixonado pelo mercado financeiro, que desde que começou a carreira uniu tecnologia, produto e design para poder construir soluções pensando sempre o cliente no centro. E eu devo confessar que todo esse storytelling fabuloso foi ele mesmo quem nos falou no nosso encontro de alinhamento. Bom, ele tem feito isso muito bem, não só bom storyteller. São 15 anos de uma trajetória de crescimento acelerado, dentre passagens por empresas como Mastercard e Elo. Ele participou de 4 projetos de banco digital, alguns desde a concepção, PagSeguro, Agibank, Banco Pan e agora PicPay, onde atua como diretor de uma business unit. Hoje ele vai nos contar sobre essa relação de amor com produtos digitais e os desafios de desenvolvê-los no mercado financeiro, as possibilidades que a IA já tem trazido para essa área e como foi se tornar um líder tão rápido. Bom, claro, muito mais. Pedro Romero, seja muito bem-vindo ao Inspiração. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos, né, que estão acompanhando. Acho que a responsabilidade aumentou, né, de estar aqui na edição de aniversário. Então, espero que eu consiga atender as expectativas aí. Estou super ansioso para contar um pouquinho aí do que eu já fiz. E acho que o mais legal é de como a gente pode fazer mais daqui para frente, né? Muito bom, muito bom. Prazer não estar te recebendo aqui, tá, Pedro? Pedro, você comentou com a gente que trabalha com produto digital desde quando o público geral não sabia o que era isso ainda, né? Quando foi que você descobriu o que era produto digital? Conta pra gente um pouquinho como foi essa experiência. Acho que eu descobri quase quando eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Acho que isso me ajudou muito a ter essa cabeça de empreendedor, que eu brinco que hoje em dia eu faço isso dentro de grandes companhias. Então, meu pai teve comércio, então minha família é uma família que teve vários empreendedores e eu participei de algumas dessas coisas com 13, 14 anos. Mas eu acho que quando eu fui de fato para o mercado de trabalho, eu cheguei no Buscapé. E na época eu lembro que me perguntavam, e aí, onde você trabalha? Você trabalha com o quê? Eu falava, não, eu trabalho com tecnologia. Ah, mas você estuda programação? Não. Mas você trabalha... Não, eu trabalho num site com produto. Mas como um site e produto? E aí eu tinha que explicar, não. O que eu faço é entender o que o usuário precisa, colocar isso numa interface. Essa interface tem que resolver o problema desse usuário. E para isso a gente usa tecnologia para poder fazer esse produto, né? Então, do mesmo jeito que tem um designer de produto que desenhou essa mesa e pensou na usabilidade dela, como que vai ser ergonomia e etc., toda a funcionalidade da mesa, da mesma forma, uma busca no Buscapé para poder encontrar um produto e comparar o preço dele é um produto. Então, eu comecei nessa época, e eu brinco que é uma época muito diferente do que a gente vê hoje em dia, porque para a gente conseguir fazer teste de usabilidade, etc., eu lembro da gente ter sala espelhada, com um monte de câmera, o usuário testando nossa interface lá no nosso escritório, 4, 5 pessoas para poder entender o que o usuário estava achando daquele protótipo que a gente tinha. Coisas que hoje em dia a gente coloca um SDK no app, manda um form do Google, por exemplo, o usuário vai lá e dá os feedbacks e testa
a nossa solução, a gente consegue ver isso online, à distância, de maneira assíncrona. Então, acho que foi uma fase de muito aprendizado, porque poucas empresas faziam isso. Eu brinco que várias das pessoas que hoje são executivos de produto e estão em N mercados, né, vieram de Buscapé, Globo.com e UOL, que praticamente eram as 3 grandes empresas de tecnologia na época, né? Então, acho que daí veio, eu trabalho com produto desde sempre e como eu aprendi a fazer produto de um jeito mais raiz, vamos chamar assim. Legal, legal. É engraçado, você falou de tecnologia, né? Hoje as pessoas já pensam logo em alguma área da tecnologia, de fato, a programação, né, área de dados, computação em nuvem, já levam automaticamente para esse lado, né? Em algum momento você entendeu que dava para conectar produto digital com o setor financeiro, né? Então, como você percebeu esse match? Qual era a tua relação, né, ou conhecimento do setor financeiro antes disso? Meu conhecimento era muito baixo, na verdade, era mais como usuário, né? Eu comecei a ter um pouco mais de contato ainda nessa fase do Buscapé, mais no mundo de meios de pagamento, não tanto no mundo de banco transacional. Então, o e-commerce precisava ter um checkout. A gente, na época, comprou no Buscapé uma empresa que era um meio de pagamento que fornecia esse tipo de serviço. E por cuidar de um marketplace que a gente tinha lá, que foi uma das primeiras jornadas, parecido com o que é o Mercado Livre hoje em dia, onde você comparava preço e conseguia fechar a transação dentro do próprio ambiente do Buscapé, eu comecei a ter contato com esse mundo. Então, comecei a aprender um pouco mais sobre quem é credenciador, adquirente, como que a gente faz prevenção à fraude, o cliente tem que colocar todos os dados dele num checkout, que nível de segurança a gente tem que ter para isso. Então, aí, nessa época, eu comecei a ter um pouco mais de contato com esse mundo de meio de pagamento, que depois foi o que praticamente minha carreira drivou dali em diante. Depois de um time ali empreendendo, foi quando eu fui para o PagSeguro, e dali em diante foi PagSeguro, Bandeira, banco e banco onde estou hoje, né? Aí virei de vez para esse lado, que eu acho que foi um caminho também muito natural da gente... o mercado financeiro brasileiro é um mercado muito evoluído quando a gente olha do ponto de vista de tecnologia. Talvez não tenha evoluído tanto por motivos tão bons, acho que é porque a gente também tem um mercado que tem bastante desafio de fraude. Então, a gente teve que aportar muita tecnologia e inteligência como um todo no negócio do mercado financeiro. E aí, acho que naturalmente a digitalização veio acontecendo para, ganhar mais eficiência e 2, por conta do nível de exigência do usuário. Eu acho que a gente até brinca hoje lá no PicPay, né? O nível de exigência do usuário ao usar um banco digital é ter uma experiência igual ele tem no Spotify, igual ele tem no Mercado Livre, igual ele tem no iFood. Ele não compara a experiência do app de um banco digital a uma experiência de um banco de agência. Então, de fato, o nível de exigência do usuário cada vez vem mudando mais e a gente precisa acompanhar toda essa mudança e evoluir junto o mercado como um todo, né? Bacana. A evolução digital é natural, né? Todos os caminhos vão levando para esse lado no final das contas, né? Não, e é um desafio que os nossos clientes também, por exemplo, da área da saúde, falam, né? Que também querem a mesma experiência do Spotify, do Uber, enfim, de poder dar 5 estrelas, né? Em qualquer mercado. É um desafio de todos os mercados. Tem um nome técnico para isso, mas eu esqueci. Agora que é isso de você viver a mesma experiência em todos e o que gera essa dificuldade maior, né? Para todo mundo. Eu estava ontem discutindo com o time numa agenda lá que, assim, por que o usuário não teria uma expectativa de ter uma busca no extrato de um banco da mesma forma que ele usa a busca do Google, onde ele coloca termos X e a gente entende aquilo e traz para ele a resposta. Então, eu quero um Pix que eu fiz para minha esposa mais ou menos no dia 10 do mês de janeiro, que deve ter perto de R$300 de valor. Por que eu, como banco, não tenho que atender essa expectativa do usuário? Eu tenho que falar para ele, procura Pix do dia tal ao dia tal, com faixa de valor entre isso e isso para esse destinatário. Eu deveria pegar essa semântica que o usuário está acostumado, ainda mais agora com o ChatGPT e etc., e entregar essa solução. Então, talvez colocar uma busca, igual a gente está acostumado, que já seria um passo muito relevante para o padrão do mercado de banking, onde você só tem filtro no extrato. Pode ser que o usuário ache legal a busca, mas ele tem uma frustração muito grande. Então, acho que esse equilíbrio do quanto a gente acha que está aportando valor, olhando concorrente, mas ao mesmo tempo está frustrando muito, porque o nível de exigência do usuário é muito maior, acho que isso pode acontecer com frequência. Então, cada dia mais também vem aumentando o desafio aí das áreas de produto para conseguir, de fato, entender o lado do usuário e não construir produto dentro de casa e achar que está dando um salto de valor relevante, né? Claro, e entendendo todos os outros mercados, o que te leva a ser uma pessoa ainda mais inquieta para conseguir ver o que todo mundo está fazendo, né? Não é mais só sobre o teu concorrente direto, né? Do mesmo mercado. Bom, antes do PicPay, como eu falei na abertura, vieram outras empresas também do mercado financeiro. Eu citei a PAN, PagSeguro. Tem uma característica geral entre elas do que você pegou, empresas
empresas com baixa maturidade, né? Mas que tinham muita capacidade de investimento, que é uma característica do mercado financeiro. Talvez tenha sido isso que te encantou pelo mercado financeiro. Bom, de repente tu também me responde essa pergunta. Mas também eu queria entender o que nesses primeiros projetos que você foi trabalhando te ajudou e te impulsionou a conseguir fazer os próximos, talvez características similares entre eles, e aí de repente até o tema de regulamentação, né, entre esses mercados. Legal. Eu acho que o que teve de característica comum nesses lugares era muita vontade de fazer. Eu acho que eu passei por empresas que eram muito fazedoras, eu acho que isso é muito positivo para quem está com vontade e quer fazer algo diferente. Então, claramente, a capacidade de investimento vem junto disso, né? Então, você tem que ter time, você tem que ter estrutura para poder colocar a solução na rua. Não adianta também a gente ter o sonho de fazer algo muito grande, ter isso muito bem desenhado, mas não ter estrutura para colocar de pé. Mas, claramente, quando eu pego as últimas passagens que eu tive, acho que principalmente Banco Pan e o próprio PicPay, a gente vem num modelo de mercado completamente diferente, principalmente com o Pix e Open Finance, que eu acho que foram as grandes mudanças do mercado financeiro e que foram muito acelerados pela pandemia, que fez com que quem tinha um pouco de medo não tinha mais o que fazer, né? Tinha que acessar banco via canal digital, tanto que o volume, etc., aumentou bastante. Então, eu acho que essa visão do regulador de forçar o mercado a ir para um caminho tecnologicamente muito mais avançado, a garantir padrão de experiência para os dois principais fluxos que são esses, né? Open Finance e Pix, e garantir que pelo menos os maiores players obrigatoriamente tinham que ser participantes disso e não facultativamente participar, eu acho que teve um papel muito relevante para a digitalização do mercado como um todo. E aí, se a gente olha o sucesso de Pix e Open Finance, realmente, quando você compara com o resto do mundo inteiro, o Pix só é menor do que o produto de pagamento instantâneo da Índia, mas a gente está falando de uma população 5 vezes maior do que a nossa, e comparado com qualquer outro mercado do mundo, a gente não para de crescer. Inclusive, sexta-feira foi recorde de mercado. O mercado como um todo teve, se eu não me engano, foram mais de 300 milhões de transações em um dia, que juntou um quinto dia útil ali junto com uma sexta-feira, que já é um dia que tem um volume maior. E quando a gente olha o nosso Open Finance, o que a gente tem de volume de consentimento é mais de 10 vezes maior do que o do Reino Unido, que em teoria foi o berço do Open Finance, né? Então, acho que o regulador trouxe muito forte essa agenda, mas claramente a agenda não ia andar se os challengers também não viessem junto com solução que agregasse valor. E aí eu sempre dou o exemplo do que a gente faz hoje no PicPay, né? A gente tem um produto que a gente chama de conta das contas, onde basicamente dentro do app do PicPay você consegue transacionar qualquer banco na mesma experiência que você tem no PicPay. Então você faz um Pix tirando dinheiro do Itaú e mandando para o Bradesco, usando a experiência de Pix do PicPay, porque o teu Bradesco e o teu Itaú estão conectados dentro do PicPay. E isso praticamente muda a lógica total, né? A gente não tenta aprender o usuário no nosso ambiente, a gente olha o usuário como um todo, onde cada dia mais a gente vê que o usuário tenta montar a sua própria solução, porque ele tem algo melhor, uma vantagem específica em algum produto em um banco, ele tem algum fundo de investimento, alguma coisa específica num outro banco de nicho que é de investimento, mas ele quer transacionar tudo num lugar só, né? Então, assim, se não tivesse os challengers vindo e desafiando o mercado e também empurrando o regulador para ir para esse caminho, acho que dificilmente a gente ia chegar onde a gente chegou, que é esse mercado completamente aberto e muito mais disposto a ter competição do que o que a gente tinha no passado, principalmente no mercado financeiro. Então, eu acho que tudo isso somado fez com que as empresas do mercado financeiro precisassem investir em produto e tecnologia. Então, ao mesmo tempo que eu gostei muito desse mercado por ter essa capacidade de investimento e estrutura para poder entregar, eu também passei por empresas que eram esses challengers, né? Então, acho que isso foi muito positivo também para conseguir surfar essa onda de mudança do mercado como um todo. Eu acho que você estava no lugar certo, na hora certa. Dei sorte. Não, acho que a sorte te encontrou trabalhando, Justo. né? Que é como eu costumo dizer, trabalhando, estudando, olhando para o mercado, né? E a gente percebe o quanto tu domina essa área e como isso é importante para que, de fato, você consiga entregar as melhores soluções. E você mencionou a equipe, né? A necessidade de você ter essas pessoas, e você também fala sobre como você precisa ter um time muito múltiplo, muito diverso para poder dar conta. Como é esse desafio, né, de dar conta dessa diversidade dentro de casa? Legal. Eu acho que é um grande desafio, né? A gente discute bastante isso, não só no PicPay, acho que é a discussão que eu tenho até com vários amigos de mercado. O quanto a diversidade é importante para a gente conseguir entregar soluções que fazem sentido, e aí isso em qualquer mercado. Mas quando a gente vai para o mercado financeiro, ainda tem um
um layer a mais que eu acho que a experiência faz muita diferença. Então, eu brinco que ter os cabelos brancos lá de pessoas de 20, 30 anos do mercado financeiro, que entendem do regulatório, que entendem de toda a exigência que o Banco Central tem sobre o nosso negócio, o acompanhamento próximo que o regulador tem do nosso negócio. Às vezes, quando você pega gente que veio de empresa muito tech, ele acha que está sendo criada burocracia desnecessária. Não, está querendo tornar o meu processo de desenvolvimento mais lento, por que eu não posso fazer isso? Cara, o nível de exigência que a gente tem quando a gente vai para o mercado financeiro é muito grande. Então, esse equilíbrio entre inovação, mas fazer tudo dentro da regulação, sem tomar risco regulatório e também cuidando do dinheiro do cliente, que eu acho que é uma responsabilidade muito grande que a gente tem, faz com que a gente tenha que ter esse mix de pessoas no time, né? Então, hoje no meu time eu tenho pessoas que têm 30 anos de mercado financeiro e eu tenho pessoas que têm 10 anos de mercado de produto digital, mas nunca tinha trabalhado em banco. E eu acho que é isso que faz com que a gente consiga compor soluções diferentes, porque o cara mais inovador que veio do mercado digital, ele vai provocar e vai falar, vamos testar, vamos fazer algo para aprender rápido, enquanto o outro vai falar, mas calma, vamos falar com o jurídico, vamos ver se está compliance, vamos olhar na regulação, se de fato tem espaço para a gente fazer algum produto nesse sentido. Então, eu acho que o grande desafio está em montar esses times que são bem mistos e ainda bem que eu consegui, ao longo da minha história aí, ter participado de vários times que tinham esse perfil, né? Gente de tecnologia que conhecia o detalhe do detalhe do detalhe do arquivo regulatório que a gente tem que mandar para o Banco Central todo mês, e gente que tinha uma visão usuário falando, cara, por que a gente não pode fazer um comprovante de Pix diferente para ficar mais inteligível para o usuário, mas mesmo assim cumprindo a regulação? Então, acho que esse mix faz com que a gente consiga construir coisa diferente, né? Sim, é importante ter esse equilíbrio, né? Mais no setor financeiro, que é um setor crítico, né, delicado, né? Então tem que ter ali um equilíbrio entre o desenvolvimento e a segurança, né? Então realmente o que você falou aí é muito importante, né? Tô com uma colinha aqui para trazer alguns números aqui, tá? Hoje o PicPay tem mais de 2.500 desenvolvedores, 180 designers e mais de 400 pessoas trabalhando com produto, né? Pelo que eu entendi, vocês estão organizados por BUs, né? Cada um com a sua gestão independente, né? Explica pra gente um pouco melhor como funciona essa divisão. Basicamente, o que a gente aposta muito lá no PicPay é que a gente prefere foco em detrimento de sinergia. Então, a gente gosta de construir essa lógica de business unit, onde a gente tenta garantir que uma unidade mínima possa cuidar de alguma coisa de ponta a ponta, sem ter interdependência, que na minha visão é o que fez, principalmente grandes instituições aí, terem um pouco mais de dificuldade de avançar rapidamente no mercado financeiro, com toda essa rapidez que ele veio evoluindo. Então, a gente pensa muito nisso, né? A gente prefere ter foco do que sinergia. Então, as business units, de fato, elas têm muita independência dentro da sua própria estrutura. Então, a gente tem time de produto, tecnologia, design, operações, growth, dados, planejamento, dentro da estrutura. Então, a gente tem bastante autonomia. Mas, obviamente, ao mesmo tempo que isso traz bastante autonomia, traz um grande desafio da gente garantir consistência, porque no fim do dia, o cliente é um só, né? Então, o que a gente tem apostado muito, e eu acho que isso também funciona em vários lugares, quando a gente olha estruturas muito escaladas de desenvolvimento de produtos. Conheço bastante gente de Amazon, conheço gente de Mercado Livre, conheço gente de iFood, que eu acho que passa pelo mesmo desafio. Para algumas coisas, a gente tem que ter o jeito de fazer do PicPay, o jeito de fazer do Mercado Livre, que lá dentro de casa a gente dá o nome de playbook. Então, a gente tem um playbook de produtos, que é como a gente faz produto aqui dentro do PicPay. Então, quais são as fases desde discovery, teste de hipótese, isso de fato se comprovou como uma hipótese que faz sentido para o cliente, quais são as métricas que a gente tem que olhar para isso, para garantir que de fato teve um fit com o nosso mercado e com o cliente, e daí em diante, como que vai ser o plano de rollout dessa solução e como que a gente tem que acompanhar ela de ponta a ponta. Então, a gente tentou encontrar ali um equilíbrio entre autonomia para não travar os times e a gente garantir que todo mundo consiga ter autonomia para rodar dentro das suas estruturas, mas tendo consistência e governança para também garantir que tudo está dentro do regulatório, que tudo na visão cliente tem consistência para o cliente não entrar numa tela do app, outra tela do app e ver um negócio completamente diferente. Então, a gente está nesse meio do caminho que eu acho que é o grande desafio de grandes empresas que têm esse nível de escala de produto, tecnologia e design. E eu sei que vários deles também operam dessa mesma forma, né? Legal, Pedro. Dentro desse contexto ainda, né, você disse sobre a questão de ter foco, por isso que cada BU tem a sua gestão independente ali, né? Então, dentro desse contexto ainda, como é que vocês fazem ali para manter, né, essa área de governança, né, de escalabilidade, né, para poder escalar, né, as soluções e tudo mais? Como é que vocês fazem esse trabalho interno? Eu acho que aí, obviamente, tem
bastante demanda da alta liderança. Eu acho que esse é um tema que tem que ser top-down. Se a gente não vier da alta liderança, a necessidade de governança e consistência, os times por si só vão acabar dissipando energia e cada um fazendo do seu jeito, porque é natural. Né? Tem vários jeitos de fazer as coisas. Eu prefiro o meu, mas nem sempre eu posso pôr o meu, dependendo do ambiente. Então, eu acho que a gente teve muito buy-in da liderança para poder garantir que os times façam tudo da mesma forma. E eu acho que isso tem que funcionar em qualquer lugar, né? Eu vejo bastante discussão hoje em dia com relação à autonomia de times, né? Principalmente quando a gente pega novas gerações entrando no mercado de trabalho, eles chegam querendo fazer tudo que está na cabeça deles, e a gente fala, não, calma, aqui a gente tem uma forma de fazer diferente. E, de novo, acho que isso é em qualquer companhia que começa a ganhar um pouco mais de escala, precisa se colocar algum nível de governança e burocracia para não perder o controle. Então, até voltando no tema que a gente estava falando, né, de diversidade, de pessoas, etc., eu acho que esse é um grande desafio de gestores que têm times muito jovens, né? Eu acho que quando a gente pega alguém que tem 10, 12 anos de experiência, já está um pouco mais acostumado, a vez ou outra, a falar, não, para isso, começa aquilo. Putz, mas não é o que eu queria. Sim, mas eu tô aqui para tomar esse tipo de decisão. Empresas menores acabam não tendo tanto isso. Então, acho que o desafio de montar time para poder se adaptar a esse ambiente misto de autonomia com governança, ele não é simples. De novo, no PicPay, acho que a gente tem conseguido fazer isso muito bem, porque a gente tem um equilíbrio muito bom entre isso, mas eu acho que quando a gente vai para grandes corporações, eu passei por Mastercard, claramente é um negócio completamente diferente. A gente está falando de um produto global, onde o fórum de priorização semestralmente na região e anualmente no mundo, para poder priorizar uma feature. Aqui no PicPay, a gente semanalmente discute mudar ou não prioridade de alguma coisa, né? Claramente a gente tem nossos planejamentos, né, de quarter, anuais e etc., mas tem muito mais liberdade para mudança. Então eu acho que esse desafio de montagem de time com um mix de pessoas, ele também está aí nesse equilíbrio entre governança e autonomia. Entendo e concordo 100%, Pedro. É difícil centralizar, por exemplo, os números que eu trouxe agora. 2.500 desenvolvedores é uma área muito grande, né? São áreas muito grandes. Então, como centralizar uma única gestão para todas as áreas? Fica meio inviável, né? Então, de fato, é melhor separar por gestão ali e as áreas vão acabar se conversando, né? E é por isso que os produtos acabam dando muito certo. Não, e acho que tem um contexto também que, ao mesmo tempo que você tem todas essas áreas com autonomia, a gente também tem estruturas bem seniors que são cross, que a gente chama. Um command center, por exemplo, que é o acompanhamento de toda a operação de tecnologia. Não dá para eu ter um por BU. A gente tem uma área cross que faz a gestão do PicPay como um todo. Então, você vai equilibrando o que tem que ficar no cross, o que tem que ficar na BU. Toda vez que dá para a gente tirar do cross e deixar alocado e colocar no contexto da BU, é onde a gente insiste muito, porque, de novo, tem um ganho muito relevante de autonomia, de velocidade e principalmente de ownership. Porque quando, de fato, o cara é dono de ponta a ponta, você pode cobrar ele de ponta a ponta e ele vai, de fato, ter as ferramentas para poder olhar o ponta a ponta. Porque tem vários ambientes, até de lugares que eu já passei, que falam que estão no formato de BU, mas a tecnologia está em outra diretoria. Aí, em algum momento do tempo, vão falar, eu não entreguei porque a tech não priorizou. Ah, não, mas tech está alocado para você. Tá, mas o chefe dele não sou eu, é outro chefe. E lá ele mudou a prioridade e aí o meu projeto parou de andar. Então, acho que tem vários lugares que se dizem estar organizados por BU, mas que ficam nesse meio do caminho aí. Obviamente, isso acontece normalmente em empresas mais antigas, que não nasceram de tecnologia, que é o caso do PicPay, é o caso do PagSeguro que eu passei, que são empresas, cara, 100% orientadas a cliente de tecnologia e a garantir que isso aconteça. Né? Empresas mais antigas normalmente têm um nível de governança maior e o time para isso mudar também é cultural, e tudo que é cultural é aos poucos trocando as pessoas e as pessoas que se adaptarem conseguirem chegar nesse novo momento, né? Mas o que eu também brinco bastante ali com o time, que sempre me pergunta, né? Puta, como que você fez para crescer tão rápido na carreira, chegar onde você chegou, etc. E eu, para mim, acho que a principal competência, que para mim é a competência do século, assim, é a adaptação. Cara, se você não tiver alta capacidade de adaptação, de desaprender e aprender algo novo muito rápido, a chance de você ficar para trás é muito grande. Quando eu comecei a internet, era um contexto de consulta, né? Internet 1.0. Aí no 2.0 você fala de uma internet que é relacionamento. No 3.0 agora você fala do internet que pensa. Você troca ideia com o ChatGPT. É você com a máquina. Não é eu conversando com o Edu que está do outro lado por meio da tecnologia. Então, assim, isso a gente está falando de 15 anos. 3 ciclos de mudanças muito grandes. Quem não tiver cabeça para se adaptar, vai ficar para trás. Isso é claro. Então, acho que o principal ponto aí para a galera tentar se inspirar é, cara, como que você desaprende rápido o que você fez até hoje, porque a mudança é tão rápida que talvez quem fosse especialista em dados já ficou para trás, porque agora você tem que ser especialista em AI, não mais só em dados, né? Então,
a mudança é muito grande e a galera tem que ter velocidade de adaptação. Essa é a palavra da era da tecnologia. Eu ia justamente perguntar quais as características, no plural, né, que você atribuiria à tua ascensão, né, na carreira. Bom, você falou na principal delas, teria outras que você destacaria? Eu acho que qualquer negócio que a gente olha hoje em dia, tirando coisas muito de operação, indústria e etc., para mim são people business. Então, um negócio de tecnologia parece ser um negócio de tecnologia, mas é people business porque quem constrói a tecnologia são as pessoas que estão ali. Então, eu acho que conhecimento sobre pessoas e gestão é algo que me ajudou muito a chegar onde eu cheguei. Então, conseguir engajar os times e fazer 100, 200, 300... Hoje tem mais de 700 pessoas no time. Você conseguir olhar para todas essas pessoas, dar um norte, garantir que está todo mundo indo para o mesmo lado, eu acho que foi algo que me ajudou muito. Uma coisa que eu acho que é super importante também, que hoje em dia a galera peca bastante, fica muita gente muito focado em pensar em inovação, em suposições, etc., e pouca gente focada na entrega. Então, eu acho que capacidade de execução é algo que não pode sair do radar de ninguém, de um analista júnior até um executivo muito sênior. Obviamente, um tem que executar por si só e o outro tem que garantir que a execução aconteça, mas eu acho que essas três coisas, me adaptar rapidamente, independente do ambiente que eu estava, que eu vivia ambientes completamente diferentes, obviamente com algumas características similares, uma boa capacidade de liderança, rapidamente conseguir engajar o time e ser reconhecido pelo time como alguém que está indo, trazendo o time todo para o mesmo lugar, mas sem esquecer toda a parte de execução, porque se não entregar, não adianta, né? Principalmente no mercado financeiro. Muito bem. Bom, espero que os nossos ouvintes tenham anotado aí, se você estava na academia, não prestou muita atenção, volta, que vale a pena, escuta de novo, que as dicas são muito valiosas. Bom, a gente falou sobre um pouco aqui, sobre o desafio que dentro do mercado, você conseguir se diferenciar, né? Porque, então, como a gente até comentou antes, a diferenciação, ela não parte só do mesmo mercado, mas também o cliente olhando para outros mercados. Eu já escutei algumas pessoas do mercado financeiro falando no princípio da principalidade, né? Isso, né? Sim. Que é essa questão de você querer que cada vez mais o teu cliente escolha o teu banco. Você até mencionou ali um exemplo, né? Você pode daqui a pouco escolher o PicPay entre 2 bancos distintos, né? Tem alguma coisa, nessas características que você mencionou, você não falou sobre feeling, tá? Uhum. Mas vou usar aqui, talvez, colocar isso aí na conta, porque fico pensando, tem algum momento que você enxerga, assim, antes mesmo da fase de teste, fala assim, putz, isso vai funcionar. Vamos apostar nisso daqui, que eu acho que vai dar bom. Né? Não eu acho, né? Porque vamos lá, de achar, né? A gente tá falando de dados, tecnologia, mas assim, eu digo, você, além dos dados e tal, você pensar antes, talvez, dessa fase de testes, ter tanto acesso a essas informações mais concretas, você conseguir entender, olha, vai funcionar, esse vai dar bom. Eu acho que tem um pouco, que, na minha visão, o feeling ele é muito composto por track record, né? Parece ser feeling, é alguma intuição, mas eu acho que a intuição é porque veio um estalo, obviamente, por conta de tudo que você já viveu. Então, eu acho que a experiência ajuda muito a gente a olhar para algumas coisas e falar, isso tem mais chance de dar certo, isso tem menos chance de dar certo. Mas eu acho que o principal ponto hoje em dia que a gente consegue, e vou dar exemplo de coisas que a gente fez recentemente ali, e aí puxando um pouquinho para o mundo aí de GenAI e etc. Hoje você já consegue emular a persona do seu cliente no AI e fazer um teste e validar uma hipótese em coisa de minutos. Recentemente a gente passou por isso lá, a gente criou 7 personas que representam o perfil do cliente de um público específico lá que a gente queria testar uma solução. E aí a gente pegou a proposta de valor de produto que a gente estava desenhando e validou com essas personas sintéticas que a gente chama. Muitos insights, mas muitos insights mesmo. Eu acho que o principal insight que tem quando a gente testa com a persona sintética é que ela não fica incomodada de falar tete a tete. Quando você faz pesquisa com o cliente, às vezes eles ficam incomodados de falar, não, eu achei muito ruim. A persona sintética não tem medo nenhum de te dar real. Então eu acho que foi super positivo. Coisas do tipo, você pode me trazer a solução que você quiser. Para mim, o que importa em banco é solidez e credibilidade. Você fala, caramba, será que eu conversando com alguém, se alguém falaria isso para mim? E para mim, o mais insightful desse negócio foi que, na sequência, a gente fez a mesma pesquisa com clientes reais. A assertividade foi altíssima, assim. Então, de fato, eu acho que a tecnologia já vem para nos ajudar a precisar menos do feeling e conseguir encurtar muito essa etapa de validação e de pequenos testes que, lá na minha época de Buscapé, o desenvolvimento era mais lento.
demorava 1, 2, 3 meses para você colocar uma pequena solução na rua, para aí testar com o cliente, para depois tomar a decisão. Hoje em dia você consegue prototipar sem precisar de um designer, fazendo tudo com AI. Você consegue testar a proposta de valor sem precisar recrutar público e convidar para vir no escritório e pagar alguma coisa para essa galera. Você consegue iterar muito facilmente para poder ir evoluir nessa proposta de valor antes de colocar na rua e com custo baixíssimo de talvez uma pessoa dedicada ao invés de um squad, 2 squads. Então, acho que o feeling está caindo por água. Quem conseguir aí, de fato, usar a tecnologia para poder garantir que essas validações aconteçam num contexto externo de forma muito mais rápida, eu acho que tem muito mais chance de ganhar o jogo. E aqui a gente tem um grande case da utilização correta de GenAI, né? Que é um grande desafio que a gente vê hoje, né? Hoje a maioria dos eventos são sobre IA, sobre GenAI. Então, os clientes eles querem saber como implementar isso. Você trouxe agora um grande case pra gente, né? Então, pegando o gancho ainda sobre isso, Pedro, vocês têm um limite para a utilização de inteligência artificial dentro do PicPay? Cara, zero limite. Assim, hoje o que a gente tenta é cada vez mais munir os times de ferramenta. Porque na nossa visão, GenAI não tem que ser uma área. Do mesmo jeito que dados por muito tempo foi áreas nos lugares, a gente entende que GenAI tem que ser uma competência. Ela tem que estar presente assim como inovação, na área de análise, né? ela tem que estar presente no jurídico, ela tem que estar presente em finanças, ela tem que estar presente em produto, em tecnologia. Todas as áreas possíveis. Nem se fala. Então, cara, o nível de incentivo que a gente tem é muito grande. Obviamente, a gente tem um time que é mais especialista, mas é um time que constrói solução client-facing, então também constrói coisas para ganhar eficiência, etc, etc. Mas é um time que também constrói solução para a gente usar dentro de casa. Então, provavelmente seja a maior aposta aí que a gente tem e que acho que todo o mercado tem, é o quanto isso pode incrementar no dia a dia. Eu tenho uma percepção de que vem muito mais para agregar do que para tomar posições de trabalho. Eu acho que quem não souber operar com AI, de fato, vai ficar para trás. Estou falando aí, de fato, de profissionais. Mas eu acho que tem algumas coisas ainda que são um pouco insubstituíveis. Acho que o feeling traz um pouco disso, né? Mas eu acho que conhecer de cliente, conhecer de gente, ter o conhecimento do negócio para poder usar AI como acelerador, para mim, é o principal diferencial. E a gente aposta muito nisso e cada dia mais tem investido. E aí você falou sobre o uso de AI, de fato, no dia a dia. Não sei se é tão claro para todo mundo, mas o PicPay é o segundo maior cliente no mundo da OpenAI em quantidade de tokens que a gente troca. Hoje, 100% do nosso atendimento primeiro nível do PicPay é feito por N agentes que a gente construiu dentro de casa com AI, usando nossa base de conhecimento de produto, obviamente, para treinar esses agentes, especializar esses agentes, etc. Então, a gente está bem evoluído nisso e a gente já tem bastante utilização na prática. E, por exemplo, esse é um case que trouxe mais qualidade e muita eficiência. Então, o NPS do cliente avaliando o nosso atendimento subiu absurdamente e, obviamente, a eficiência também subiu absurdamente. A gente conseguiu alocar pessoas que faziam isso para dar um atendimento melhor no segundo nível, etc, etc. Então, acho que já tem muita coisa legal acontecendo de fato na prática. A gente vê muito case e paper que parece estar muito distante, mas eu já vejo o mercado bem evoluído. Impactando muito positivamente o usuário final, que é o que importa, na isso. verdade, né? Não, eu participando agora da Febraban, né, ontem eu escutei muito sobre o que eles estavam chamando de times mistos, né, então ele disse, duas pessoas de bancos distintos, tá, falando como uma pessoa para 20 agentes em squads, né, assim, já podendo produzir com uma redução de tempo, assim, importante, de mais de 50% de redução, né, e claro que num primeiro momento esse número, né, fala, tá, mas esses 20 agentes substituíram 20 pessoas, né? E, na verdade, a gente vai entendendo que não necessariamente, porque, na verdade, essas 20 pessoas não estariam fazendo isso, né? Exato. Esse projeto. Porque tu entende também como a gente passa de uma era onde a gente usava a IA generativa pensando muito em automatização e agora começa a pensar a IA trabalhando com inteligência, né? E aí, nesse sentido, ganhando muito mais escala em ganho financeiro, não é isso? Perfeito. Eu acho que é exatamente isso. E aí, até coisas que as empresas tinham que aportar, gente boa e gente que custava caro para uma coisa que talvez não agregasse tanto valor. Cara, você conseguir substituir isso por agentes, vou dar um exemplo simples, assim, que eu já vi em vários cases. Code review. Putz, você tem um staff engineer lá, que é um cara super sênior, super caro. Ele gastava parte relevante do tempo dele validando o código e revendo o código de gente pleno e sênior, júnior, etc. Cara, você consegue pegar esse cara para, de fato, pensar arquitetura, para, de fato, pensar em novas soluções, como ganhar mais escalabilidade, como desenhar
produtos tecnicamente melhor e separa de tomar o tempo dele com uma coisa que era mais mecânica, que não gere valor, mas é que tomava muito do tempo dele, né? Claro. E esses profissionais muito senior são difíceis de ser encontrados, né? Sem dúvida. Então, eu acho que vem para apoiar em muita coisa. Não, e a gente entende também que quando você automatiza, né, ou faz, por exemplo, eu quero o agente fazendo essa atividade mais rápido, tu tem um limite de ganho, porque o limite de ganho vai ser sempre aquela atividade Exato. prevista, certo? Que vai Sim. ser feita mais rápido, ok. Mas não necessariamente você vai ter várias dessas atividades para fazer. Então, eu entendo ser quase matemática, você vai ter aquele limite de ganho. Quando você coloca o agente para fazer também atividades mais inteligentes, o limite ele é incalculável e ele acaba o crescimento exponencial. Não, né, total, que acho que é um pouco do que eu falei, né? A internet veio para um mundo onde você troca ideia e ela cocria. E no momento que você tem isso cocriando, você consegue especializar agentes para coisas específicas. Cara, você consegue aumentar não só a produtividade, mas acho que muita qualidade também. Exato. Não, é fantástico. É um belo momento para estar vivo. É isso. Pedro, falando um pouquinho de liderança, né? Quando que você assumiu esse papel pela primeira vez? Eu acho que eu brinco para todo mundo que trabalha no meu time, que trabalha com produto, que o que eu espero de um Product Manager é ser um mini CEO, porque no fim do dia ele tem que declarar a visão do produto, ele tem que acompanhar indicador, ele tem que garantir a priorização correta e ele lidera indiretamente aquela squad, né? Então, pensando por esse lado, obviamente eu comecei desde o começo da carreira, mas eu acho que gestão de pessoas direta foi algo que veio um pouco depois, já veio depois de empreender, acho que nem contando a época de empreender, então foi mais ali na época de PagSeguro, depois Mastercard, mas já se vão aí uns 10 anos aí de liderança de pessoas. Imagino ter sido um desafio no início, como para todo mundo, né? Quando pega uma área para liderar, nunca é fácil, a gente se desafia, né? E é importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento pessoal, né? E é mais fácil, você andando na área de produto, é mais fácil liderar um time ou desenvolver um novo produto? Desenvolver um novo produto, com certeza. Com certeza, eu acho que quando a gente fala de liderança de time, você tem N variáveis aí que impactam, as pessoas são completamente diferentes, nem sempre um modelo de gestão que você entende que é o seu funciona para todos os seus liderados, que podem ser de competências bem diferentes. Eu vejo o meu mundo hoje em dia, eu tenho um liderado que é um executivo de design, eu tenho um liderado que é um CTO, eu tenho um liderado que é de planejamento e growth, e eu tenho 4 liderados que são gestores de produtos / P&L. É impossível funcionar a mesma coisa para todo mundo. Mesmo que fossem das mesmas competências, as pessoas são diferentes, né? Então, eu acho que é muito mais fácil fazer um produto de ponta a ponta do que liderar gente. Para mim, o principal desafio, acho que na minha carreira de liderança, foi, de fato, a primeira liderança. Eu acho que eu converso bastante isso com gente que está assumindo, que eu ajudo ali com mentoring, etc. Eu acho que aquela virada de chave, onde é mais importante o resultado do todo do que o seu, é a grande dificuldade de quem vira coordenador pela primeira vez, de quem vira gerente pela primeira vez, porque você responde por um grupo de pessoas, você está ali para fazer mais do que a empresa espera, do que o que você precisa no dia a dia. Então, essa virada de chave de desapegar do ego, do eu estou construindo para mim, estou entregando para mim, eu acho que é a maior dificuldade. E quando você lidera líderes, a dificuldade é conseguir cascatear o que está na sua cabeça. Eu acho que o principal desafio da liderança, claramente, é a comunicação e alinhamento. Garantir que todo mundo esteja olhando para o mesmo lado que você, garantir que você esteja alinhado a tudo que está acontecendo quando você tem um time escalado, é muito complexo. Então, acho que, claro, metodologia ajuda bastante, acho que tem N literaturas aí que podem apoiar todos os líderes, método ajuda muito, e eu acho que hoje em dia a própria AI nos ajuda também a conseguir ler materiais e digerir materiais de maneira mais acelerada. Então, dou um exemplo da minha disciplina com o meu time. Tem uma reunião semanal, um documento onde, independente se a gente discute na nossa reunião o status de cada um dos temas estratégicos que a gente toca, todo mundo coloca os detalhes nesse documento. E aí eu tenho o meu agente de AI lá, que é meu Chief of Staff, que ele traz tudo isso para mim e fala, tem algo com warning ou algo com não warning. Eu também tenho um agente que eu brinco que é o CFO da minha BU. Eu também troco ideia com ele sobre, olha todas as planilhas aqui detalhadas, que talvez eu demoraria 2, 3, 4 horas para tirar algum insight, me automatiza todo esse processo. Então, eu acho que a tecnologia também vem para ajudar aí do ponto de vista de gestão, mas, de novo, no fim do dia, nada
igual a um olho no olho, um feedback transparente, um acompanhamento próximo, que eu acho que a melhor forma de fazer gestão de pessoas é essa, se colocar no lugar do outro e tentar falar para ele o que ele gostaria de ouvir, e a forma como ele gostaria de ouvir, eu acho que é o ponto mais importante. Sem dúvida, nada como o contato humano, né? E falando de liderança ainda, Pedro, eu costumo falar que um bom líder, né, ele consegue estar junto com o time, ele garantir a qualidade de entrega, e o time, ele tem que garantir a qualidade mesmo quando você não está no local. Sim. Né? Isso é uma boa liderança. Né? Você não precisa estar ali junto com o teu time para garantir que a entrega vai ser de qualidade, né? Que vão desenvolver um produto de qualidade. Né? Ainda falando de liderança, eu acho que essa experiência vem um pouco de casa de você, né? Você é pai de 3, como é que é liderar essa turminha? O mais difícil dos 3, né? Mais fácil, se colocar na ordem, é mais fácil fazer produto, depois liderar time e depois criar filho, né? Cara, é legal demais, assim, claramente conto com um apoio incrível aí da minha esposa, que tá muito mais próxima ali no dia a dia, porque eu moro em Campinas, venho para São Paulo todo dia, acordo às 4 da manhã, hoje já tô acordado aí às 5, 6 horas, então, obviamente, o apoio e fazer isso em companheirismo faz muita diferença, mas eu acho que para todo mundo que tem filho é o maior projeto da vida, né? E por ser o maior projeto da vida é o que mais dá frio na barriga de saber se está indo para o caminho certo. É um que é difícil testar a hipótese e saber o resultado no curto prazo. Provavelmente você vai saber daqui uns 10, 12, 15. E aí não tem um ciclo que você volta e tenta corrigir. Então, acho que é o maior desafio nosso, mas tento da mesma forma. Proximidade, acho que a garantia de tempo de qualidade, né? Estar presente de fato quando está... que eu acho que isso é um aprendizado também do mundo corporativo. O bom líder é aquele que de fato está presente, que todo mundo sabe que está disponível a hora que precisar. E quando tá junto de fato, não tá no celular, numa reunião, prestando atenção em outra coisa. Acho que é o que eu tento fazer ali no dia a dia mesmo. É uma troca de fato contínua, uma troca de muita presença nos momentos que eu tô por perto e com muita transparência de troca de expectativas ali, né? Pergunto a expectativa e tento calibrar. E dou a minha expectativa também e vou tentando calibrar no tempo. Mas, com certeza, é o projeto mais complexo. Sem dúvida, falar isso também. Concordo 100% com você. Tenho um filho de 2 meses, então, assim... Tá começando. Tá começando. Já tô achando mega difícil. Você já tem 3, já é muito diferente já. E a importância também que você ressaltou, né? De ter uma esposa que ajuda. Então, minha esposa me ajuda bastante. A gente se ajuda muito, né? Eu trabalho home office, então a gente consegue fazer uma boa gestão de tempo. Eu brinco que não é nem o se ajuda, né? Divide de fato, né? Divide. Porque todo mundo fala, tem um pai que ajuda. Pô, se for assim, já tá devendo alguma coisa, né? Tá ajudando porque fazendo algum favor, né? Exatamente. Vamos aproveitar, pessoal, aqui é um aviso para as minhas colegas. Vamos usar esse corte aí pro Dia dos Pais. Tá chegando. Coisa Boa. linda, né? Muito bom te ouvir também falando sobre essa experiência da paternidade, que talvez seja um lugar para também recarregar as energias. Com certeza. Né, Pedro? Acho que o equilíbrio, é difícil falar de equilíbrio, né? Porque acho que hoje em dia, cada vez mais, a gente é hiper disponível para o trabalho, principalmente por conta de tecnologia. Então, é 24/7 o tempo todo. Você tem acesso a relatórios, você tem grupo de WhatsApp, você tem gente que trabalha em outro fuso e também está te acessando. Então, acho que conseguir, de fato, ser presente nos 2 momentos, acho que é a grande complexidade do como acompanhar se teve febre na escola e está indo embora para casa no momento que está no trabalho, ao mesmo tempo que está tendo uma implantação de Pix, que é mega crítica num sábado à tarde, você também não deixar de estar presente no aniversário do amiguinho, porque é super importante estar ali, né? Então, acho que o desafio, de fato, do equilíbrio está em estar presente no momento que você está, e não só em tempo e volume de horas em cada uma das coisas, né? Sendo qualidade, muito bem. Bom, podemos ir nos encaminhando para o bate-bola, Eduardo? Podemos. Boa, então tá, então vamos lá. Agora eu faço algumas perguntinhas, você me responde o que primeiro vier para ti. Beleza. Tá? Bom, sem pergunta difícil, hein? Não, as perguntas simples. Bom, vamos lá, qual que é a tua maior conquista? Com certeza minha família, isso é fácil. Eu falei. Bom, e o teu lema? O meu lema? É boa pergunta. Eu acho que a consistência é o que te leva mais longe, com certeza. Me conta uma coisa que tu detesta. Putz, mentira. Mentira é complexo, né? E, bom, por último, quem te inspira a ação? Quem me inspira a ação, com certeza, meus filhos. Eu acho que a gente acorda e dorme pensando em algo para deixar para eles, né? E aí menos material e muito mais ter orgulho de quem foi o pai, né? Então eu acho que, com certeza, quem me inspira a ação a
acordar às 4 da manhã e no final do dia estar ansioso para voltar para casa, com certeza é a família. Ah, olha só. Bom, nós conversamos hoje, então, com esse jovem que eu gosto de dizer intraempreendedor, né? Um curioso, ousado, que aprendeu a olhar processo para garantir consistência e resultado. Tinha anotado aqui consistência, porque eu acho que é uma palavra que de fato te define muito, Pedro. Eu fiquei orgulhosa que você escolheu justamente como lema, fiz uma boa leitura. Bom, nós falamos sobre pessoas, sobre intuição, mas também bastante sobre a generativa. Eu espero que vocês, e a agêntica também, né? Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. Bom, vamos nos despedindo, vendo para lá. Obrigada, Pedro. Imagina, obrigado a vocês pelo convite. Sempre um prazer, acho que, trocar ideia e tentar inspirar. E acho que não só jovens que estão vindo, né? Mas pessoas no geral que talvez estejam em outro contexto de vida, em outro momento de carreira, em outro mercado e avaliando mudanças, etc. Então, sempre gosto bastante de participar desse tipo de bate-papo. Contem comigo. De fato, teve super muita feliz história de ter vindo inspiradora aqui. aqui hoje. Ótimo. Um brinde. Um brinde. Obrigada. Tchau, até a próxima.